Flash, sou GRD, Gerente Regional de Desenvolvimento, sou responsável pela área comercial aqui da Sicredi Nordeste. E para mim é um prazer, com esses 12 anos de jornada, eu tenho a Daniela, que é a nossa consultora da Confidare. Sou um coach dela, ela é minha coach, ela vai falar um pouquinho mais de como que é o trabalho dela e já se apresenta para nós aqui, Daniela, com muito carinho. É um prazer tê-la aqui hoje e é um prazer ser o anfitrião do Geralmente Quinta-feira. Conto com a parceria de todos os colegas e amigos que estão aqui na live, que aguentaram junto comigo aí esse detalhe técnico. Então, vamos agora para o fight mesmo, iniciarmos. Vamos contigo então, Daniela. Te apresenta para nós aí um pouquinho. Vamos lá, então. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Em primeiro lugar, né? Acho que muito grata e feliz por estar aqui com todos vocês. Muitos amigos, muitos parceiros, muitos colegas. E muito importante, assim, só desligar aqui um áudio. Ok, agora sim. Vê se o eco ficou bom aí. Isso, vão nos ajudando aí. Claro. E então, me apresentando, assim, para quem ainda não me conhece, Daniela, sou psicóloga, sou especialista na área de gestão de pessoas, na área de gestão de negócios, tenho uma formação em coaching e desenvolvimento de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupos. Minha carreira, então, há mais de 20 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas em organizações, e minha última empresa, né, uma empresa que eu tenho ainda no meu coração, é o Sicredi, onde eu permaneci por 10 anos. E em 2017, eu fiz uma transição, então, de carreira, muito impulsionada, né, para buscar um equilíbrio maior entre a carreira, a vida pessoal. Então, a maternidade aí para as mulheres, né, que nos assistem, me chamou forte, né, e eu, então, busquei esse equilíbrio. E entendi que a carreira, então, como consultora, poderia, né, me propiciar uma flexibilidade maior na agenda. E foi, então, quando, né, os meus caminhos se cruzaram novamente com a Confidare, uma empresa com a qual eu já tinha uma parceria, e entendendo, assim, que a gente poderia, né, tinha valores e crenças semelhantes, eu me associei a eles. Então, Rogério e a Denise, meus grandes parceiros, amigos, irmãos de coração, né, que estão comigo nessa caminhada. A Confidare é uma consultoria que trabalha com desenvolvimento de líderes e equipes, e desde 2012, então, que ela está aí fazendo esse trabalho, e é isso, assim, acho que algo que é muito verdadeiro para mim e para a Confidare. E acho que quando a gente vai falar hoje sobre carreira, né, que é um tema aí que desperta, nos desperta uma série de sentimentos, mas eu acredito que a gente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, é fundamental para a nossa performance no trabalho. Quando às vezes não é possível a gente fazer aquilo que a gente ama, a gente aprende a amar o que a gente faz. Então, se a gente ama de qualquer jeito, né, o que nós fazemos, eu acredito que a gente é mais feliz, é mais realizado e entregamos muito mais aí para as nossas organizações e para as nossas vidas. Então, esse é o meu oi para todos, né? Muito feliz, muito grata aí, já vi vários conhecidos, muito obrigada, né, por essa participação. E vamos dialogar, né? Vamos conversar aí sobre a gestão das nossas carreiras, o protagonismo. Que ótimo, Daniela. E como a gente está na Coop TV, vejo o Virgílio também, que é da cooperativa lá de Palmares do Sul, e é um prazer ter todos os colegas de outras cooperativas também, das co-irmãs. A nossa intenção hoje é dialogar, fazer esse bate-papo também sobre carreira, sobre o protagonismo que a gente tem aí também nas nossas carreiras, e também no momento bem oportuno para poder fazer essa parada técnica de olhar para si, olhar para todo esse movimento. E as empresas estão olhando muito para esse momento de como que eu posso me reinventar, como que eu posso me adaptar a todo esse cenário. E essa crise também tira as empresas da zona de conforto. E esse tirar da zona de conforto, também a gente pode estar olhando para as pessoas.
porque essa transformação digital que deu uma grande acelerada nesse futuro novo, que se antecipou, e a gente olha muito para essa transformação digital, e a primeira que vem em mente é a tecnologia. Bom, as tecnologias que mudam, mas muda muito processos e muda muito as pessoas. Então, como que as pessoas se preparam para tudo isso? E sair dessa questão da tradição, do normal, e como que a gente pode estar fazendo essa reflexão, né, de toda essa transformação, que vai precisar de muita coragem, porque pegou algumas pessoas desprevenidas, né? Então, quero trazer iniciando o nosso bate-papo aqui, como que a gente pode estar fazendo também utilizar esse momento para olhar para nós, olhar para a nossa carreira com toda essa turbulência que tem. Qual a analogia que você faz assim deste momento aqui, Daniel? Então, acho que a gente está sendo convidado, né, para olhar as nossas carreiras já há bastante tempo, não é um tema novo, desconhecido por nós, é um tema que, ao mesmo tempo que nos move, que nos impulsiona, por outro lado também, ele nos desperta algumas dúvidas, algumas incertezas, porque cada vez mais hoje falar de carreira é falar de escolhas, e nem sempre a gente sabe exatamente o que vai acontecer quando nós fazemos as nossas escolhas. Mas independente dessa crise, né, que veio com toda essa intensidade, que com certeza mexe, né, com as carreiras, com o mundo do trabalho, com as nossas vidas, eu tenho visto pesquisas que trazem que mesmo ao longo dessa crise, 19% dessas empresas continuam contratando de diferentes segmentos e 67% pretendem continuar contratando após a crise. Então, acho que isso são dados animadores, em segmentos diferentes, diversos, são dados animadores que mostram que a vida vai seguir, que a vida vai continuar e que a gente precisa continuar cuidando, zelando da nossa carreira e, claro, né, com algumas atitudes, quem sabe algumas ações diferentes daquelas que nós vínhamos adotando até aqui, mas é importante ter essa consciência, né, que as coisas vão seguir, as coisas vão voltar, um jeito diferente, mas não impede e não atrapalha da gente continuar olhando para a nossa carreira. Então, eu acredito assim que lidar com a carreira nesse mundo mais rápido, mais ágil, é um desafio. Muitos de nós não fomos educados, né, para lidar tão rapidamente com essas mudanças. Tem um sociólogo polonês que eu gosto muito, o Zygmunt Bauman, e ele fala que durante muito tempo nós fomos educados para ter um projeto de carreira ao longo de uma vida inteira, né? A gente tinha lá um projeto de carreira e que esse mesmo projeto ia perdurar até a aposentadoria. E esse mesmo sociólogo diz que hoje, né, a gente já não consegue mais planejar o que vai acontecer no ano que vem. Infelizmente, né, ele já faleceu e eu acho que se ele tivesse hoje aqui conosco, ele diria que talvez a gente já não consiga planejar tantas coisas para o mês que vem, para a semana que vem. Mas independente do tempo, o fato é que nós vamos ter ao longo da nossa vida diversos projetos de carreira. Então, não serão provavelmente um único projeto. E quando eu falo de projeto, não necessariamente eu estou falando de projetos em diferentes empresas. Eu costumo dizer que a gente pode ter vários projetos dentro de uma mesma empresa. A questão é a complexidade, os desafios que eu vou assumindo ao longo dessa trajetória. E uma pergunta, né, que eu queria deixar aqui para vocês, e que cada um pudesse já ir refletindo, o quanto eu estou, nesse momento dessa crise, aproveitando para refletir sobre as minhas escolhas, o que eu estou aprendendo sobre mim nessa crise, o que eu estou aprendendo sobre as minhas forças, os meus desafios, e, ao mesmo tempo, o que eu tenho feito para me aprimorar, para melhorar. Porque falar de carreira é também falar de autoconhecimento, é fazer esse olhar para dentro. É claro que a gente tem os estímulos, a gente tem os convites, a gente tem as possibilidades externas, mas o bacana quando a gente fala em carreira é também estar olhando o que eu quero fazer com aquelas oportunidades que surgem para mim.
Então, eu acho que escolher carreira é desafiador, apesar de não ser novo, requer renúncias, requer incertezas, mas a escolha se nós queremos nos paralisar ou se a gente quer uma crise, ou se a gente quer ficar em movimento, ou se a gente quer se colocar em movimento. As duas possibilidades estão na nossa decisão, como eu quero lidar com as escolhas nesse período de crise. Que ótimo, Daniela. Então, que bom ouvir, né, os mais experientes, como tu citaste aí também, e a gente pode olhar um guru, que é o Peter Drucker, ele falava muito disso, né, que às vezes a gente tenta prever o futuro, olhar para frente, né, o que a gente pode estar fazendo, e ele faz uma analogia que, neste momento, está muito claro que nessa analogia que ele fez, ele nem imaginava toda essa pandemia, mas o nosso guru, já o Peter Drucker, falava que era como se fosse dirigir no deserto, de noite, sem faróis, sem nada, e tu querer olhar pelo retrovisor, né? De coisas passadas, coisas que já aconteceram, coisas que já tinham, que era o nosso normal antes, né? Então, agora é olhar para frente, e esse olhar para frente que Peter Drucker fala, e que você também trouxe, é muito das escolhas. E tem muito agora o Yuval Harari, que é um israelense, filósofo, historiador da humanidade, ele também traz muito disso, dessas escolhas, né? São diversas escolhas que a gente tem, que pode ser dentro da empresa, de novos cargos, que pode ser em outras empresas, de um intercâmbio, são várias escolhas que a gente tem. E o ponto-chave que ele traz, que é para a gente prestar atenção nas escolhas que a gente faz. Uhum. A gente pode tudo, a gente pode muito, o ponto é prestar atenção nessas escolhas e o que ela está linkada com a nossa carreira. E falando de escolhas, Daniela, por que é tão difícil, né, fazer essas escolhas assim, para os jovens, para quem tem já uma boa experiência? O que faz assim essas escolhas e por que as pessoas não fazem tanto essas perguntas, né? Que tu está nos inspirando a fazer essa parada técnica que eu trago aqui também. Por que é tão difícil, né, fazer essas escolhas? Acho que tu trouxe aí um inspirador, né, que é o Peter Drucker, e ele faz exatamente essa leitura também sobre carreira, né? Ele diz, né, numa frase de um livro que diz sobre gestão de carreiras, ele diz, né, em nenhum da nossa vida nós fomos convidados a fazer escolhas e administrarmos a nós mesmos. Talvez para muitos de nós a primeira vez que nós temos a possibilidade de fazer mais escolhas. E aí ele diz, a questão é que nem sempre nós estamos preparados para essas escolhas. Então, entra aí questões de educação, entram aí questões de crenças, entra também a forma como eu lido com as incertezas, com os meus medos e com as ansiedades. Muitas vezes a gente criou o hábito de terceirizar algumas coisas, porque terceirizar também, de certa forma, me desresponsabiliza da consequência da escolha. Então, hoje em dia, quando a gente fala de carreira, e eu estou vendo aí algumas palavras subindo de protagonismo, de autogestão, é falar sobre isso. Eu não posso mais terceirizar a minha carreira para ninguém. Eu não terceirizo ela para a família, eu não terceirizo ela para a empresa, eu não terceirizo ela para o meu gestor. Ela é minha, ela é uma construção, uma caminhada, uma trajetória que eu acredito, a partir do meu autoconhecimento, do meu protagonismo, eu vou ter a possibilidade de fazer as melhores escolhas. Eu não estou dizendo que é fácil fazer essas escolhas, né? Não são escolhas simples, não são caminhos, às vezes, sem dor, sem desconforto, sem insegurança, porque é um caminho, às vezes, da incerteza. Por outro lado, eu fiz uma transição de carreira, né? E acho que por isso um tema que me inspira, porque em busca, né, de um propósito, de um equilíbrio, como eu falei no início. Por outro lado, tem alguns pilares que podem nos ajudar, que podem nos incentivar a olhar para a nossa carreira.
Então, um deles que eu queria trazer aqui, que eu acho que é a primeira pergunta que ajuda, né, a olhar para a nossa gestão da nossa carreira, é o quanto eu estou satisfeito hoje com aquilo que eu faço. Então, em primeiro lugar, com o meu trabalho, com a minha escolha, né, aquilo que eu desempenho no dia a dia. E depois, se eu estou satisfeito com a organização a qual eu pertenço. Então, olhar para isso é um primeiro caminho. Qual é o meu grau de satisfação? Qual é o significado das escolhas e das decisões que eu tomei até aqui e o quanto isso está me satisfazendo? Então, vejam que eu estou falando, eu fiz as escolhas, eu estou aqui porque escolhi estar aqui. Então, olhar também o quanto isso ainda gera ou promove satisfação. Um outro pilar importante, que hoje sustenta muito as carreiras, é esse equilíbrio, né? As pessoas não querem só ter realização financeira, as pessoas não querem só ter curtir a vida lá depois da aposentadoria. As pessoas, então, querem curtir a caminhada, curtir a trajetória de carreira e ter mais equilíbrio, não só com as outras dimensões da sua vida, vida espiritual, vida familiar, vida social, mas também entre o corpo e a sua mente. Então, o autoconhecimento também entra nesse equilíbrio. O quanto eu estou cuidando da minha saúde física, como é que está o meu nível de estresse, o meu nível de ansiedade, a qualidade do meu sono. Isso fala também da minha satisfação. Então, esse equilíbrio, eu diria que é um pilar super importante quando a gente fala de carreira. Tem um terceiro pilar que eu acho muito difícil a gente fazer escolhas de carreira se eu não olhar para ele, que é o pilar das finanças. Então, ter um planejamento financeiro, além de me propiciar um equilíbrio entre o que eu ganho, o que eu gasto, então eu preciso ter reservas para não ser até surpreendido por uma decisão de carreira quando eventualmente é uma iniciativa da organização. Então, isso ajuda a eu fazer escolhas se eu quero ou não permanecer. Por outro lado, também, se eu já estou na organização, a gente percebe que muitas vezes uma dificuldade financeira pode impactar no desempenho das pessoas no seu dia a dia. E quando esse desempenho é impactado, outros pilares também são afetados. O pilar da saúde, por exemplo. Dificuldades financeiras podem prejudicar os profissionais na sua saúde. E podem prejudicar também no quarto pilar, que é a reputação, a sua imagem. Então, a credibilidade também, o quarto pilar fala disso. Como é que eu estou zelando pela minha imagem? Como é que os outros me veem? Eu inspiro confiança nas minhas interações. Então, eu acredito que em carreira, e assim como em outras interações na nossa vida, eu acho que a gente sempre tem que manter e deixar as portas abertas. Que eu posso, às vezes, não estar tão satisfeito na minha posição atual, mas é ela que vai me alavancar para os meus desafios futuros. Então, enquanto eu escolho estar neste desafio, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar no meu máximo, porque senão eu vou estar impactando na minha reputação, na minha imagem, e isso pode interferir na qualidade da minha gestão de carreira no futuro. E já falando de interações, um outro pilar que é bem conhecido por nós e que cada vez mais eu acho que a gente vem trabalhando, que são as redes de relacionamento. Então, olhar para as nossas, não só redes sociais, né, que a gente acaba interagindo, mas os meus contatos. Então, relacionamento é sinônimo de oportunidades, é sinônimo de... já tem estudos que mostram que 80% hoje das recolocações acontecem por indicação de pessoas que já trabalharam com você, que já interagiram com você, seja como cliente, seja como fornecedor. Então, hoje, esse pilar também impulsiona a gestão da carreira. E o último pilar, que é também muito importante, é o pilar da empregabilidade. Que eu preciso olhar como é que está a minha competitividade, qual é o meu diferencial, que valor eu agrego nas organizações, no meu trabalho, naquilo que eu faço.
Então, eu preciso sim investir na minha qualificação, eu preciso sim estar atento ao que está acontecendo no mercado. Isso não significa que eu não estou engajado com a minha empresa, com a minha organização, mas significa que eu quero me manter competitivo e, inclusive, entregando o melhor na própria organização a qual eu pertenço. Então, olhar para a qualificação na sua carreira e planejar o seu futuro é super importante para que, inclusive, a gente possa ter melhor desempenho no hoje, não só no planejamento da carreira. Bom, estava vendo aqui alguns comentários dos colegas. Eu gostei muito aí que a Kelly traz essa questão da roda da vida. Tu trouxe muito essa questão de equilíbrio que os colegas trouxeram aqui também. O Hélio também trouxe, também um grande parceiro nosso aqui também, consultor, e bem relevante nas parcerias que nós estamos fazendo aqui também, nesse momento, o quanto que é importante a gente buscar a consultoria financeira para ter essa visão de fora, né? E olhando para essa visão de fora, o Luiz Vaslavski, que é lá o nosso diretor comercial da Sicredi Pioneira, ele também traz o olhar de dentro. O quanto que esse autoconhecimento é relevante para que a gente possa nos conhecermos, como ele trouxe, né? Se conhecer a si mesmo. E a Rita traz essa questão da coragem, né? Que é justamente isso, né? O primeiro hábito das pessoas altamente eficazes é a proatividade. Então, traz para nós, assim, o quanto que é importante para a gente iniciar esse planejamento da carreira, olhando para si e também olhando para todas essas oportunidades que tem, que eu posso fazer uma coisa, eu posso fazer outra, eu tenho que tomar algumas escolhas. O quanto que é importante se conhecer para tomar a escolha mais apropriada? Eu diria que o autoconhecimento é quase que uma questão de sobrevivência nos dias atuais. Quando a gente fala do profissional do futuro, não é jargão falar mais de autoconhecimento. A questão é que não necessariamente, não basta só a gente se conhecer, né? Também o próximo passo, além de eu me conhecer, além de eu saber sobre mim, é o que eu faço com o que eu sei sobre mim. Porque, às vezes, também a gente percebe esse movimento, né, de autoconhecimento. Autoconhecimento é uma intensidade de informações em relação a isso. Então, ok, eu recebo muitas informações, eu conheço, eu sei quem eu sou, ok. O que eu vou... O segundo passo, que é também importante para o autoconhecimento, é o que eu estou fazendo com o que eu sei de mim. Sem dar esse passo, a gente também não avança. Então, eu diria, né, que autoconhecimento é importante por isso, porque se eu não me conhecer e aplicar e fazer um esforço, um movimento para ir em direção daquilo que eu quero aprender, daquilo que eu quero mudar, vai ser uma teoria de autoconhecimento, eu vou me conhecer melhor, mas eu vou estar aplicando muito pouco, né, em relação a esse movimento de carreira. Então, também, como tu mencionou ali, né, acho que o Hélio trouxe, né, prazer estar com o Hélio aí, nossa, um inspirador, né, de carreiras, Luiz também, a questão da educação financeira ela é muito nova hoje, né, e muito presente, muito importante, porque é outro aspecto diferente que nós não fomos educados, a gente vivia muito em função da educação, da família, e hoje a gente sabe o quanto é importante a gente estudar sobre educação financeira, e que isso tem sim um impacto importante na nossa carreira. Então, queria aproveitar essas contribuições e resgatar também esses temas que eu acho que nos ajudam, né? Porque o risco de eu não ter um plano, o risco de eu não ter um projeto, é aquilo que a gente fala, né? Então, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve, né? Essa frase é muito conhecida por nós. E aí, qualquer escolha serve, e não necessariamente eu posso fazer as escolhas mais conscientes, as escolhas que vão me trazer mais satisfação, mais realização. Isso pode me tirar o foco. Então, o que às vezes também acontece e é comum a gente encontrar? Quando eu me dou conta da minha caminhada e eu olho para trás e eu não tinha um planejamento, eu não tinha um foco,
eu posso perceber que eu deixei de investir e de buscar o meu autodesenvolvimento em competências ou em comportamentos que agora poderão me fazer falta. E aí eu deixei de curtir a caminhada, eu deixei de investir na caminhada, e isso sim pode, por vezes, me atrapalhar ou me gerar uma frustração em relação ao meu passo de carreira. Que ótimo, Daniela. Então, estamos indo para os finalmente quase da nossa aula, tem mais 20 minutos. Eu vou fazer aqui um convite para quem te entra no próximo bloco aqui, que vai ser exatamente sobre as competências do futuro. Mande um aviãozinho aí para o seu colega, para o seu amigo, algum amigo que você viu aqui, que convidou, que não estava aqui ainda. Fique à vontade para mandar os seus aviãozinhos, para que a gente vai entrar no próximo bloco agora, exatamente das competências do futuro. E gostei muito nesse fechamento que tu trouxe da última fala, que ela traz exatamente disso, né? Uma analogia com as empresas. A gente olha muito para onde estou, então, como que eu estou na minha carreira, para onde que eu quero ir, eu olho para mim e olho também para a empresa, olho para si, para o mercado, para onde eu quero ir, e é bem importante que o Eduardo trouxe também essa questão das escolhas e que seja convergência. Então, quanto mais a gente puder nos planejarmos, a gente consegue colocar os nossos valores a serviço da empresa que tem os mesmos valores, que daí sim tem esse propósito convergente. Então, obrigado, Eduardo, por essa reflexão, que isso é bem importante. E olhando para o planejamento, é aonde que a gente quer chegar, é justamente, então, a nossa visão como carreira, como profissional, e como que a gente vai fazer, que são as nossas estratégias. Olhando para tudo isso, Daniela, como que tu pode estar verificando as principais competências depois desse plano, para eu sei onde que eu quero chegar, que competências que eu preciso ter para esse novo futuro? Então, acho que é uma pergunta bem desafiadora, né? Porque a gente se projeta num futuro que já é o hoje, né? Então, tem competências que a gente diz que vão nos levar para esse futuro, desse futuro que já chegou. E uma delas, a gente já vi que circulou aí muito na participação dos nossos queridos participantes aí da live, que é o protagonismo, né? Então, sem dúvida, assim como o autoconhecimento, o protagonismo, a proatividade em relação às minhas decisões, eu digo assim, eu faço acontecer aquilo que eu quero que aconteça. Então, eu não espero a situação chegar para aí eu me desenvolver, eu antecipo isso. Essa é uma competência de protagonista. Então, eu gosto de dizer assim, eu me preparo antes da oportunidade chegar. Eu não espero o convite, eu faço o convite acontecer. E o mais interessante é que tem muita gente fazendo isso. Então, a gente percebe que é muito possível. E essas pessoas aceleram o seu desenvolvimento e essas pessoas chegam na frente, porque elas estão conectadas com que fazem boas leituras de cenário, estão abertas para uma segunda competência que eu queria trazer aqui, que é uma competência super importante para esse momento, que é para o aprendizado. Então, estão abertas para aprender, para reaprender, para desaprender. E isso é muito difícil, porque até então, muitas vezes, nós éramos valorizados por aquilo que a gente conhecia, por aquilo que a gente dominava, nós éramos experts, especialistas, e isso continua sendo importante. Só que isso já, o conhecimento, ele é muito ágil, é muito etéreo. Hoje, o que valia ontem, hoje não vale mais. Então, é importante eu sim conhecer, eu sim investir na minha qualificação, mas eu também estar aberto para novos aprendizados. E a má notícia é que isso não vai mais parar, né? A gente não vai mais parar, a má ou boa, né? A questão é que a gente vai sempre precisar continuar investindo nisso. É uma melhoria contínua. Então, até nas contratações a gente tem percebido isso. Até as empresas, o olhar para a contratação de novos profissionais, muito mais do que olhar, às vezes, conhecimento, experiência, trajetória, as empresas também estão olhando para os valores, para as competências do profissional que estejam mais alinhadas com a cultura e com os valores da organização.
Então, eu preciso estar aberto, eu preciso me melhorar continuamente e eu preciso entender que o meu conhecimento hoje já não é garantia de que eu vou seguir em frente. O conhecimento, ele me garante o hoje. Agora, a abertura para o novo, a abertura para aprender e investir nisso é o que vai me levar para o futuro. E, inclusive, as empresas já estão olhando para isso. Já entenderam que muitas vezes eu desenvolver conhecimento, eu treinar conhecimento, eu ensinar conhecimento, é mais fácil do que eu buscar valores e buscar competências alinhados com os valores das organizações. Então, é uma mudança muito grande de paradigma. Algumas empresas já viraram essa chave, outras estão virando e outras não viraram ainda. Mas é uma grande tendência que isso vá cada vez mais acontecer. Então, né, continuamos aí falando de competências. Eu acho que se vocês que estão aí nos assistindo quiserem trazer outras competências que vocês considerem importantes para nesse novo momento, fiquem à vontade, vão postando aí que a gente vai inserindo na conversa. Mas também tem uma outra que tem relação com esse aprender e desaprender, que é a flexibilidade. Então, sempre a flexibilidade, a adaptabilidade, ela foi importante em toda a história da nossa civilização, inclusive. O que muda atualmente é que a gente precisa, além de se adaptar rápido às mudanças. A velocidade, a intensidade é que mudou. Então, o mundo está mais ágil, as mudanças estão mais rápidas e mais intensas, e eu preciso continuar sendo flexível, mas me adaptar de forma mais rápida. Então, essa também é uma competência que é bem importante, considerando esse cenário que a gente vive e o cenário que virá. Porque a mudança, ela não vai mais. Ela nunca parou e não vai parar, né? E isso a gente tem vivido aí nesse ano, né? Eu acho que um case de reposicionamento, de mudança, do inesperado, de que a gente não controla, né? De que a gente tem que a gente tem que virar a chave mais rápido. Só que, de novo, para virar a chave, para fazer tudo isso, eu tenho que voltar para mim, olhar para mim e fazer a minha escolha. Então, o dedo, ele está sempre aqui, né? E eu em relação a tudo isso. Querer controlar a mudança já não é mais uma opção. E aí, Felipe, vem uma outra competência que eu acho que está nos chamando muito nesse momento, que é a resiliência, né? Eu acho que muitos de nós, nesse momento de crise, né, de coronavírus, estamos sendo convidados a olhar para essa competência. O quão resilientes nós estamos conseguindo ser neste momento de incertezas e de angústias, de ansiedade, de medo. Como é que é a minha capacidade de suportar uma crise, de suportar uma pressão, de lidar com essa adversidade e, ao mesmo tempo, me recuperar e transformar essa realidade a meu favor. Então, essa é uma competência também importante e considero também interessante trazer para vocês, que é uma competência que, às vezes, a crise nos ensina a ampliar ela ou adquirir ela. Essa é uma competência que a gente pode aprender, inclusive no momento de crise. Então, esse é um convite, né? Como é que cada um de nós está olhando para essa crise e como eu posso ser mais resiliente em relação a ela? Como é que eu posso colher resultados em relação a esse cenário que talvez ninguém gostaria que estivesse acontecendo, mas está. E esse controle não está nas nossas possibilidades de mudar. Bom, vi que alguns colegas trouxeram aqui sobre a postura de aprendiz e também a vulnerabilidade, que é a gente está também, né, de guarda baixa para poder aceitar o feedback, aceitar o que o nosso par, o que o nosso familiar, que são as pessoas que estão junto conosco, que pode dar alguns toques também.
Então, esse ponto é bem importante, porque ele exige muito esforço para colocar essas competências que a gente está olhando, que é o nosso ponto de evolução, olhando para as nossas fortalezas. Nós chegamos até aqui sempre pelas nossas fortalezas, e esses pontos de evolução que são importantes, e o próprio protagonismo, que se nós formos olharmos para a origem da palavra, ela traz exatamente do protos com agonistes, que é primeiro o principal e o lutador competidor. Eu gostei muito quando eu estava olhando isso, porque o custo de tudo é o esforço. E para a gente olhar qual é a nossa obra, o que a gente deseja para atingir, o que a gente deseja para a nossa vida, são escolhas que a gente faz e são coisas que a gente tem que olhar. E às vezes a gente se pergunta, né, por que tanto curso? Para que ir tantas vezes na academia? Para que tanto tal coisa? É porque é o bem de cada um, é o propósito de cada pessoa, é o que faz ela feliz. Por isso desse tanto esforço. E mesmo que tenha tanto esforço, o que pode, com todo esse aparato aí de feedbacks, de retornos que a gente vai estar recebendo das pessoas, o que pode nos boicotar? No momento que a gente fez um planejamento, a gente estruturou, a gente identificou o que a gente deseja, quais são as crenças que podem vir e a gente olha, e aí aquela coragem, tudo que eu planejei, tudo que eu escutei da Daniela hoje, chego amanhã, aonde que eu posso travar? O que pode fazer uma crença que pode limitar esse desenvolvimento? Eu acho que a palavra que já foi trazida até antes, né, o protagonismo de carreira, ele requer coragem. E muitas vezes caminhar, né, andar pelo caminho da coragem é enfrentar os nossos medos, é exatamente isso que tu traz, as nossas crenças, né? As nossas crenças são verdades absolutas que nós aprendemos a enxergar como se fossem únicas e determinantes. E essas crenças, elas vêm muitas vezes da nossa infância, da nossa história, da nossa família, então as expectativas que as famílias colocaram, às vezes, no profissional. Eu vejo muita gente dizendo, eu nunca quis empreender porque a minha família era uma família de pessoas que valorizavam a segurança, a estabilidade. Então, olhar cada profissional, cada um de nós pode ter uma crença que paralisa. E isso é importante. Assim, olhar para elas não é fácil, porque ela gera muito desconforto. De novo, né? É olhar para a nossa sombra, é incluir a nossa sombra como parte de nós. Nunca antes, eu acho, na história das organizações, incluir vulnerabilidade nas relações. Nós fomos muitas vezes forjados para sermos fortes, para não demonstrarmos as nossas emoções, e muitas vezes a gente não ia inteiro. E hoje, a nossa credibilidade, ela está, assim, muito atrelada a eu mostrar quem eu sou na minha autenticidade, com as minhas fortalezas, com as minhas sombras também, que também fazem parte de mim. Eu brinco às vezes que algumas vezes a nossa sombra é o excesso da nossa fortaleza, é o excesso do uso da nossa fortaleza. Então, ok, vamos só dosar qual é o ponto que eu tenho que recuar ou avançar aqui. Então, são muitos caminhos, muitas possibilidades, e que, às vezes, a gente não consegue caminhar sozinho, é difícil caminhar sozinho. Então, poder contar, fazer conversas com pessoas que você confia, com colegas, um gestor, né? Cada vez mais hoje os gestores dentro das organizações têm esse papel, os líderes, desenvolvedores, fazer as conversas de carreira, não ter medo de enfrentar essas conversas de carreira. Quer dizer, eu quero ver o meu profissional satisfeito, feliz aqui, ou não seja aqui, mas fomentar que as pessoas busquem a sua satisfação, busquem a sua felicidade. Profissionais especializados. Hoje mesmo eu escutava, né? Às vezes a terapia de uma pessoa ou os melhores insights acontecem numa corrida. Ok, né? Cada um vai ter o seu jeito de se autoconhecer, de se descobrir, mas o importante é assim, independente de como e com quem,
é eu não deixar de fazer esse tema de casa. E hoje são inúmeras possibilidades. Eu acho que cada vez mais, que bom que as nossas empresas, que as nossas organizações estão se abrindo para esse tema da gente chegar inteiro, da gente ser autêntico, mostrando as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas vulnerabilidades. E aí a gente não se sente tão sozinho nessa caminhada. Daniela, vou pedir aqui para os nossos colegas que podem mandar mais alguns aviãozinhos ainda, porque como te deu esse problema técnico inicial, a gente vai até às 9h10. Então a gente tem aí mais 15 minutos ainda de bate-papo. Agradecer a Bárbara aqui que também está gostando, a Marciane, a Rose, o Ismael traz aqui também, né? Que acho que nesse processo de carreira é importante receber feedback dos gestores, então as pessoas gostam de receber. É dolorido e agora, quando vem autêntico e vem com desejo de ajudar a pessoa, apertar aquela ferida e a ferida certa, o ponto certo dela é que vai fazer a diferença. E a pessoa que está do outro lado, ela vai conseguir sentir que de fato está querendo ajudar. Cada um tem o seu perfil, o seu jeito, talvez não vai falar da melhor forma, mas quando a gente olhar no olhar aí que sim, é verdadeiro, aquele feedback é para ajudar, as pessoas gostam, como está aqui o relato aqui do Ismael. A Catarine fala que estar aberto a feedback é importante também. E também pedir o feedback, porque às vezes o gestor no dia a dia, na correria, como é bom às vezes tu receber, preciso falar contigo. Cara, vamos travar uma agenda aqui, vamos bater um papo, a gente acha um espaço. Tamires aqui também gostando. Lune, a Lilian, Janaína, obrigado. Aqui também, live top. Claudine, Jaciara, o Anderson também falou que as crenças nos limitam, por isso a troca de experiências faz seguir e deixar os medos. É importante a gente olhar para o nosso par, para quem é o nosso colega, porque é bem provável que ele pode ou estar passando por esses mesmos obstáculos que a gente possa estar transpor juntos, né? Ou talvez ele já passou. Márcio, obrigado aqui também, uma honra te tê-la aqui também. Juninho, medo e ansiedade são primos, olha só, mas não são irmãos gêmeos. O medo vê uma ameaça e a ansiedade imagina. E aqui o Alvo também traz aqui que vai com medo mesmo, né? Que a gente trouxe que coragem é ir com medo e não ausência de medo. O Anderson também trouxe aqui antes, aqui é uma questão nesse sentido. As nossas sombras, a gente pode olhar com o nosso mapa estratégico, que está bem aqui na minha frente, ele tem muito disso, né? No meio do mapa estratégico tem algumas sombras, que são as nossas crenças, a nossa sombra que a gente para em algum momento e quando vê uma dificuldade um pouco mais forte ou quando vem um feedback um pouco mais forte, às vezes a gente dá uma baixada nos ombros e quando a gente olha, é a nossa própria sombra que está nos fazendo segurar. Ou a gente olha para ela e a gente vence a sombra, ela vai estar sempre nos acompanhando, essas dificuldades, sempre vai ter lá um vai, sempre vai ter um melhor não. Para qualquer atividade que a gente for fazer, se não fazer, não tem risco. Se fazer, como a gente buscou essa adaptabilidade nossa aqui hoje, já iniciou com problemas técnicos e tudo, mas é porque a gente foi lá e fez. Vai lá e faz, que é outra competência aqui do Sicredi. Então, Dani, olhando para tudo isso que a galera está trazendo, eu vi vários coraçõezinhos também aqui. Quem quiser fazer uma foto nossa aqui, junto com os dizeres de vocês, para que depois vocês possam estar compartilhando nos seus stories, com algumas dicas que vocês gostaram, algum ponto que vocês queiram trazer aí, fiquem muito à vontade. E também olhando para mindset, olhando para como que a gente vence essas sombras, o autor Oshor, ele traz uma expressão bem interessante, que é o cérebro positivo e engajado é a maior vantagem competitiva de uma empresa. Então, o quanto que a gente está disposto a vencer essa sombra, o quanto que a gente está disposto a vencer essas crenças, o quanto que a gente está disposto a vencer os problemas que possam vir a acontecer, pode vir a pandemia, pode vir o que for, a gente vai estar olhando sempre para o lado das oportunidades. Olhando para tudo isso, nós temos alguns professores também, que é importante, que um professor brilhante é justamente aquele que busca, né, tornar os seus alunos brilhantes também, para que eles possam seguir a sua jornada. Quanto que é o papel do líder, o papel do gestor nesse desenvolvimento das pessoas? Porque a gente te faz uma seguinte lógica, né, que o papel do líder, aí eu quero ouvir a sua opinião, ele
não necessariamente ele precisa desenvolver as pessoas, ele precisa justamente proporcionar um ambiente e que dentro do trabalho a pessoa possa conseguir se experimentar com autogestão, com accountability, com responsabilidade dessa autonomia e que ela possa estar se experimentando e se desenvolvendo. Como que tu pode trazer uma dica para os gestores que estão junto conosco, né? Como que eles podem despertar esse potencial nas pessoas? Nossa, dá vontade de conversar sobre cada um desses pontos que vão aparecendo aqui, a gente ficaria muito tempo falando, né? Mas, aproveitando a tua pergunta, eu acredito que muito do papel do gestor e quando a gente está olhando para a carreira, eu acredito que uma conversa de alinhamento de expectativas é fundamental. Aquilo que a gente fala da conversa franca, transparente, quer dizer, o que o colaborador espera da sua carreira naquela organização, naquela empresa, e o que o gestor pode, sim, ajudar, apoiar e estimular e oferecer. Então, esse alinhamento entre empresa, né, representada pelo seu gestor, e os colaboradores é uma conversa muito importante de carreira. É uma conversa de alinhamento das expectativas que cada um tem em relação a essa relação que vai se estabelecer. E o papel do gestor, e aí tu mencionava a importância do feedback, eu acredito sim que o feedback é uma ferramenta muito importante e muitas vezes a gente não faz o uso dela como poderia, porque eu acredito assim como você que quando eu sou genuíno, né, quando o meu interesse é sim ajudar o outro e oferecer a minha percepção, o meu olhar, emprestar isso para o outro, para que ele fique melhor, para que ele cresça, é um papel do líder. Nem sempre é fácil ouvir, nem sempre é fácil falar. Às vezes a gente tem dificuldade, de novo vem, né, muitas crenças da nossa educação de que conflito que conflito é ruim, de que conflito é brigar e de que conflito não é bom, enquanto que a gente hoje vê que o conflito ele é um passo importante para o crescimento. É um passo importante. As divergências, falar abertamente sobre as diferenças, sobre as divergências, não é encerrar e quem está certo e quem está errado. É a gente alinhar isso e vamos juntos para seguir em frente. Então, veja que tem uma série de crenças que vão nos limitando, inclusive, a não fazer feedbacks ou a não ser tão claro num feedback, e com isso, às vezes, a gente não ajuda o desenvolvimento do outro. E um ponto que tu coloca, que eu acho que é fundamental e que tem tudo a ver com o protagonismo, e aí que a gente está falando, eu não preciso esperar que o gestor venha e faça. Se eu sou protagonista, eu vou lá e eu ocupo esse espaço. Eu vou atrás daquilo que é importante para mim. Se o gestor está lá cheio de demandas, ele não tem, às vezes, ele não consegue olhar tudo para saber do que eu preciso. Se eu não falar para ele aquilo que eu preciso, eu posso estar me privando do meu desenvolvimento. Então, o protagonismo é exatamente isso, quer dizer, eu vou atrás do que eu preciso. E se o que eu preciso depende do meu gestor, depende do meu colega, depende da minha equipe, depende de outra área, eu vou buscar. E eu não espero que as coisas aconteçam porque esse é o papel. Não, o líder tem que dar feedback. Ok, mas se ele não fez, você vai esperar e não vai buscar? O quanto isso está ajudando porque aí eu não estou olhando para o meu desenvolvimento, eu estou olhando para o outro. E aí volta de novo como é que eu faço do que depende de mim eu ser melhor. E aí eu vou atrás das ferramentas, das possibilidades que vão me tornar melhor. Eu faço acontecer. É literalmente o vai lá e faz, que alguém falou aí em algum momento. E é muito aqui que a Rita traz aqui também, que a carreira é minha, então eu tenho a rédea das minhas decisões, eu tenho a rédea das minhas escolhas. E aqui também,
A Catarina que traz, que é o eu, né? O accountability, que é eu sou responsável, são minhas escolhas, a Marciane traz aqui também. Eu vi aqui também o Edson, né? Aquela parada técnica para fazer o alinhamento. Uma boa galera trouxe, sim, essa questão de quanto que é importante estar alinhado. O Daniel Porte traz aqui também, o Luiz Fernando, questão da empatia, a Marciane trouxe esse ponto, o quanto que estar alinhado com as expectativas. O combinar não sai caro e o que está combinado, está claro, está descrito, está dentro das expectativas. Cristiano traz também questão, e Demário aqui, o Mário lá de Capão da Canoa, muito obrigado aqui pela presença também, a Vani. Aqui a Aline traz que também as divergências levam ao aprendizado, então o quanto que a gente tem que estar atento a isso, alinhamento de expectativa. A Catarina traz a líder, é aquele que desperta nos outros a vontade de fazer e de inspirar. Penso que é muito disso, né? A Aline Ramos também trouxe essa questão de inspirar, quanto que é importante o papel do líder como um coach, o papel do líder como um aconselhamento. Tiago traz uma questão aqui, o quanto que é importante observar, que quanto mais a gente observa, a gente tem mais professor à nossa volta, que é a questão de aceitar o feedback que o pessoal trouxe aqui um pouco mais acima também. Então, colegas, estamos indo... E muitas vezes, né? Desculpa, vai. Não, pode falar, Daniela, que a gente está indo para os nossos finalmente aqui, nós vamos até às 9h10. Roberto Marim está agradecendo aqui também, muito obrigado. Alexandra Sartori. Está indo para os nossos finalmente aqui, então, da nossa live. Gostaria de te ouvir o nosso fechamento. O pessoal que está em casa também pode mandar aí os seus coraçõezinhos, fazer alguma foto nossa aí que possa compartilhar algum momento aí nos seus stories aí com as suas dicas da Daniela. Então, a gente está aqui à tua disposição, Daniela, para esse fechamento da nossa live. Que recado quer deixar para os nossos ouvintes que estão aí conosco no Insta? Bom, eu, em primeiro lugar, acho que é gratidão, né? Gostaria de nominar um a um que está aqui conosco, né? Que está participando, que aceitou esse convite. Então, muita gratidão, muito feliz. Meus sócios, né? Rogério, Denise, parceiros, família, colegas de Sicredi, nossa, não vai dar para falar de todo mundo. Então, sintam-se todos muito acolhidos por nós, né, Felipe, nesse convite. A gente está muito feliz. Acho que quando a gente fala de protagonismo, de navegar na coragem, acho que nós estamos os dois aqui, né, Felipe, exercitando isso, né? Então, dizer para vocês que fazer escolhas nem sempre, a gente falou sobre isso, é bom, é necessário, nem sempre é fácil, mas quando a gente faz, o que a gente ganha, né? Uma sensação de empoderamento, uma sensação de encorajamento, uma sensação de que se eu consigo isso, o que mais pode me impedir de conseguir outras coisas? Então, que a gente se experimente, se arrisque, um passo de cada vez, cada um no seu tempo, cada um da sua hora, do seu jeito. Não tem fórmula, não tem regra, não tem mágica, mas que a gente possa se experimentar, dar o primeiro passo. E quando a gente fala de carreira e do profissional desse futuro, é isso aí. É falar de protagonismo, é falar de autoconhecimento, é falar de planejamento com flexibilidade, com iniciativa, com protagonismo. Mas, mais do que tudo, para mim, hoje, assim, falar de gestão de carreira é falar de caminhos, de possibilidades, de escolhas. E o mais importante ainda de tudo isso é fazer valer a nossa caminhada, é curtir a jornada, é fazer valer a trajetória e não só o resultado final. Então, a gente tem que ser feliz no aqui, no agora, a gente precisa acreditar nisso e ter consciência que as nossas escolhas que nos trazem mais felicidade, que nos trazem mais satisfação, nos trazem mais engajamento e mais performance. Então, tá bom, essa é a minha crença. Muito obrigado, muito Daniela. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Felipe. Muito bom estar contigo. E até uma próxima. Até uma próxima na nossa COP TV, que geralmente quinta-feira estaremos aqui com mais um convidado ilustre e trago para vocês
que a gente pode estar justamente agradecendo aqui o Cacá Delonge de Barretos, Michele, Cristiane, Gleice, Valéria, Vanderlei, que estavam aqui conosco. E fechando o que tu trouxe, que a gente não é perfeito, que a gente está em busca de processo de transformação. O perfeito é aquele que já acabou, e nós não, estamos todos em processo de transformação. E como que a gente pode fazer para estarmos juntos, um apoiando o outro, e aí sim nós temos um grande potencial. Tá bom, colegas? Muito obrigado por todos vocês, por destinar este tempo junto conosco, pelas participações, pelos abraços, pelos beijos. É com muito carinho que me despeço para vocês. Uma boa noite a todos, um forte abraço, muito obrigado. Valeu, Dani, obrigado. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.